Seja recebido, seja recebida com o versículo 15 do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 8. Ali está escrito: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Seja recebido e recebida nesta palavra, da semente que caiu na terra boa e frutifica quando há perseverança. Que bom que você está aqui! Nos reunimos na presença daquele que é Deus, Deus da vida, Deus Criador, daquele que é Filho, Deus Salvador, e daquele que é Espírito Santo, o Deus vivificador. Este Deus triuno cria o melhor ambiente para que nós possamos desfrutar de sua presença. Amém. Salvador, Santo
coração e na consciência. Querido Deus, só Tu és perfeito e santo, mas também és repleto de amor. Ficamos sempre admirados com a Tua grandeza e o poder manifestado em tudo o que criaste. Quando olhamos para nossas atitudes e para o nosso interior, percebemos o quão pecadores e pecadoras somos, e também o quão carecidas e carecidos estamos de Tua graça e de Teu perdão. Muitas vezes, como sementes teimosas e tardias, demoramos a acolher Tua palavra em nossa vida, fazendo com que os frutos que podemos despender ao mundo tardem a vir. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos por nossa desobediência. Desobediência que se reflete em nossa vida, na vida com o próximo, na vida em comunidade. Ajuda-nos a ouvirmos o Teu chamado, para irmos a Ti e nos aproximarmos sem medo. Pelo nome de Teu Filho Jesus é que oramos. Receba, após esta confissão sincera de seus pecados, o anúncio do perdão. Em 1 João, capítulo 1, está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como ministra da Igreja, chamada e ordenada, declaro a você o perdão de seus pecados, em nome de Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Creia e confie em Sua palavra. Amém. Sabemos que nossas intenções se inclinam para o mal e também muitas vezes nos esquivamos de viver a palavra de Deus. Sabemos dizê-la, porém não nos comprometemos com a palavra de Deus. E também por causa disso, o mundo tem sofrimento, pessoas sofrem. A dor faz parte de nosso mundo. Por isso, exatamente por isso, temos o compromisso de clamar pelas dores deste mundo. Pela misericórdia e a bondade de Deus, que recebemos pessoalmente por nossos pecados, mas também comunitariamente por aqueles pecados que também cometemos coletivamente. Nós cremos que Deus é misericordioso e tem bondade para conosco. Por isso, cantemos glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós.
Obrigada, ó Deus nos céus, porque tu vês o quão longe as pessoas estão de ti. Obrigada porque tu queres que em teus braços de amor sejamos capazes de transformar o mundo. Obrigada porque tua palavra nos faz comprometidos e não indiferentes. Obrigada porque tua palavra mostra o poder de transformação que é o Evangelho. Dá-nos ouvidos para ouvir o que tu falas conosco, onde nós estamos. Que tua palavra encontre em nós um solo fértil e receptivo a ela. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do Espírito Santo e o amor de Deus conosco estejam. Nossa reflexão neste culto está baseada no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 10, os versículos 1 até 11. Compartilho contigo este texto bíblico, intitulado na versão que eu tenho em minhas mãos, A Missão dos 72. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores e trabalhadoras são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem,
pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade, que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Até aqui a palavra bíblica no Evangelho de Lucas, esta palavra que ilumina a nossa reflexão e também ilumina o nosso caminhar. O presente texto bíblico fala fundamentalmente de trabalho em equipe. Jesus envia seus seguidores e suas seguidoras 2 a 2. O que isso quer nos ensinar? Que missão, a missão de Deus, nunca é realizada por indivíduos, ou seja, individualmente, mas em equipes e coletivamente. Paulo mesmo, como nós sabemos, nunca trabalhou sozinho, exceto em Atenas, o único lugar onde de fato também não temos relato de uma congregação estabelecida, de uma comunidade, enfim. Jesus Cristo, ao ensinar e ao organizar seus seguidores 2 a 2, coloca-nos diante de um desafio ao nosso individualismo persistente. Jesus nos chama para a eficácia do companheirismo. Inclusive, no Primeiro Testamento, e queremos crer que Jesus caminhava sobre o Primeiro Testamento, nos seus próprios ensinamentos, lá em Eclesiastes está escrito: é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Bem, existem pessoas, muitas pessoas multitalentosas, porém ninguém tem todos os dons ou habilidades. Ao ter pelo menos 2 em uma equipe, cada qual contribui com suas forças particulares, com seus dons, com seus ativos, para compensar algo que a outra pessoa não tem. O companheirismo também é importante porque é fácil, muito fácil a gente ficar sobrecarregada, desanimada, quando está tentando fazer as coisas sozinha, sozinho. Uma pessoa como parceira pode nos ajudar a manter a coragem e o foco adequado. Até os profetas geralmente tinham companheiros ou companheiras que com eles caminhavam. Este é um princípio atemporal, que é sempre bom lembrar. Este é um princípio que está para todos os tempos, e é bom exercitarmos este princípio evangélico, ou seja, ensinado por Jesus. E esta não é uma tarefa somente de uma pessoa ou atribuição de alguns. A comunidade de fé é assim, coletiva, ou não é comunidade de fé, ou não é um conjunto de discípulos e discípulas de Jesus. Assim, 2 a 2, os discípulos e discípulas foram sendo enviados para os lugares onde Jesus estava prestes a ir,
embora, na verdade, não pareça ter ido para estes lugares. Segundo a narrativa de Lucas, nem sempre o próprio Jesus Cristo foi aos lugares onde os seus discípulos lhe antecederam, foram na frente deles. Assim, queremos crer que o Evangelho nos ensina que aquele grupo de 72 pessoas funcionaram como a própria presença de Jesus naqueles lugares, o que nos é confirmado pela sua declaração posterior no que lemos. O reino de Deus está presente no ministério de Jesus, no seguimento a Jesus Cristo. Ali está presente o reino de Deus. Quando 72 homens e mulheres, discípulos e discípulas, vão levar o ministério de Jesus, também fazem presente, portanto, o reino de Deus ali naquele lugar. A segunda questão que aprendemos, além do que falamos sobre trabalho em equipe, é acerca da oração. No texto que lemos, no ensinamento de Jesus, o segundo princípio a ser observado na missão é a importância que o próprio Jesus deu à oração na preparação para o ministério, para o seguimento a ele. A tarefa diante daquele grupo seria inclusive muito maior do que a capacidade desse grupo para realizar a tarefa. Então, eles precisariam de algo que os transcende, ou seja, através da oração, trazer a necessidade de reforço diante de Deus. E certamente isso não é diferente hoje. As nossas dificuldades missionárias começam em nós mesmos, quando não percebemos a urgência e o tamanho dos campos em que atuaremos para levar o reino de Deus. E também quando não percebermos que precisamos continuamente levar a nossa disposição de servir diante de Deus em oração. Compartilhar o Evangelho é sim um trabalho árduo. E as pessoas muitas vezes não estão interessadas. As pessoas não estão interessadas na partilha, na solidariedade. As pessoas têm se mostrado não interessadas na paz, na vivência sem conflitos. As pessoas não estão interessadas a partilhar e repartir de seus recursos com os mais necessitados. Portanto, compartilhar o reino de Deus é desafio, é trabalho árduo. Ainda encontramos, por vezes, trabalhadores mais dispostos, porém a colheita não parece estar pronta. E Jesus aqui diz exatamente o oposto. A colheita está lá e pronta, e tudo o que é necessário é que saiamos e colhamos. E isso, por sua vez, levanta questões sobre o que estamos dispostas a fazer. E se, apesar de nossos melhores esforços, estamos realmente engajados no tipo de missão que Jesus propõe. Adiante, trabalho em equipe, oração contínua. Terceiro elemento que o ensinamento de Jesus em Lucas nos traz: segurança e foco. Aliás, foco, palavra até quase que deteriorada nos nossos tempos e confundida muitas vezes. Vejamos o que podemos depreender do texto acerca, pois, de segurança e foco. O ministério, o seguimento a Jesus Cristo, exigia que aquele grupo saísse
para um mundo muito hostil e eles mesmos se sentiam indefesos. O que é que Jesus diz? Vocês serão como ovelhas em meio a lobos. Jesus prediz da exigência de ir a campo, de ir para a missão, de desprender-se para levar a mensagem do reino de Deus. Jesus disse: vocês serão cordeiros no meio de lobos. E isso seria algo como uma insanidade se o que eles fizessem fosse apenas um esforço humano. Mas não foi, não é e jamais será. Porque aquelas pessoas, aquele grupo de seguidores e seguidoras, e também nós hoje, somos enviados pelo Senhor, para que tenhamos certeza de que o Senhor nos capacita a cumprir sua vontade. Quando nós percebemos que estamos envolvidos em algo maior do que nós, as forças também acabam vindo a nós. O próprio Jesus incumbiu aquela gente da tarefa. A missão, sim, é vista como arriscada. Se há uma relação de poder, então, enviados e enviadas são os sem poder, o que parece ser o contrário da história mais recente da missão. Há até uma certa imprudência na tarefa, pois as pessoas enviadas não planejam a sua própria provisão. O que é dito? Deixe para trás bolsas, sacolas e sandálias. A ideia não é cair no improviso total, mas saber que quem é enviado será sustentado. Mas saber profundamente que também podemos abrir mão de pesos, de coisas que carregamos desnecessariamente e irmos ao serviço, ao servir ao outro, a outra que precisa. E a outra questão também, de deixar para trás as sandálias, nos remete a um elemento muito primordial, ou seja, pisar no território alheio de pés descalços. Jesus diz: não pisem com seus calçados, vão de pés descalços, de maneira simples, de maneira amistosa e especialmente de maneira respeitosa quando pisamos em território alheio. Isso também, inclusive, me recordo agora, é ensinado pelos povos originários, aos nossos parentes originários, que sempre ensinam que toda vez em que pisarmos em um território de outras pessoas, deveremos fazê-lo com pés descalços, ou seja, em plena simplicidade e em profundo respeito àquelas pessoas que estão ali naquele lugar. Jesus envia sem bolsas, sem sacolas e sem sandálias, e a simbologia disso é fascinante. O último ponto que podemos colocar como um ensinamento de Jesus neste texto, neste mandato de Jesus, é o da hospedagem e de contentamento. Impressionante o senso de realidade que Jesus traz em seu ensinamento. Aquelas pessoas que são enviadas por Jesus fazem uma diferença concreta, tangível. Se elas abençoam as pessoas, elas estão levando o reino de Deus. E se elas abençoam as pessoas, estas se sentem verdadeiramente abençoadas. E aí nós percebemos que as boas novas do reino de Deus são uma dádiva, no sentido de que as pessoas que as recebem estarão dispostas a apoiar o reino de Deus, porque apreciam o valor daquilo que o mensageiro traz. A ideia que nós podemos acolher desse ensinamento
é de que Jesus assume que as boas novas são em si uma bênção suficiente. Que repartir, que partir o pão, que viver em solidariedade, que viver em irmanação, tudo isso é bênção suficiente. E aqueles que receberem essa bênção estarão tão gratos, tão gratas por elas, que ficarão mais do que felizes em recompensar, ou seja, em corresponder à proposta de reino de Deus. A pessoa de paz é sempre receptora, solidária do Evangelho. E nós podemos encontrar muita gente assim nos lugares que vamos, nas famílias que visitamos, nos contextos, por vezes diferentes daquele em que nós vivemos, mas lá encontraremos pessoas de paz. Nós devemos, assim como Jesus ensinou, nos concentrar não nas multidões, mas em pequeninos grupos e experiências significativas nas comunidades para as quais somos enviados. É ali que encontraremos sinais do reino de Deus. O contentamento significa, que Jesus falou, significa que não deveriam ir de casa em casa tentando encontrar comida e alojamento melhores. Deveriam ficar onde estavam e comer o que lhes fosse dado. Também deveriam reconhecer que isso não era caridade, mas parte da recompensa, do salário de seu trabalho no ministério. Deus é aquela fonte de vida que provê para toda a gente. E esse é um princípio que se aplica ainda hoje. Contentamento é, pois, algo mais importante para ter uma vida bem-sucedida do que posição social. E também é crucial para um ministério bem-sucedido. Contentamento, eu repito, contentamento, e não a lógica perversa da felicidade, da loucura da felicidade, que hoje está posta em nossa sociedade de consumo. Porém, o contentamento profundo é mais importante para uma vida bem-sucedida do que posição social e é crucial para o ministério. Paulo afirma, queremos lembrar, em Filipenses 4, que ele aprendeu a estar contente em qualquer circunstância em que estivesse. E claro que isso não vem automaticamente e é difícil. Paulo, porém, disse a Timóteo: se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Quanto ao ministério, encerramos aqui nossa reflexão. O ministério específico que aqueles discípulos e discípulas deveriam realizar, nós lemos no versículo 9, onde Jesus diz: curem os doentes e digam ao povo ali, o reino de Deus chegou até vocês. São tantos os doentes que conhecemos. Há doenças emocionais, espirituais e físicas em nosso contexto. E Jesus diz: curem todas estas doenças. Façam o simples, conheçam as necessidades das pessoas, cuidem delas, saiam de si mesmos, saiam de si mesmas e observem as necessidades ao redor. A mensagem é simples. O trabalho é grande. Os trabalhadores não são tantos. Há resistências. Porém, a realidade do reino de Deus está na presença e no ministério de seu povo. A realidade do reino de Deus significa a partilha
do reino. Até aqui a nossa meditação neste dia. Que Deus te abençoe para simplesmente ir ao encontro da realidade. Após ouvirmos a palavra de Deus, na comunhão com as pessoas que creem no Trino Deus, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Neste momento, procedemos a uma motivação para participação nas atividades que sustentam financeiramente a nossa comunidade. No momento, queremos incentivar a comunidade a participar desta sustentabilidade. Após o tempo de pandemia, sabemos que há muitas dificuldades. Há dificuldades pessoais, dificuldades no trabalho. Também a nossa comunidade atravessa um tempo difícil. Quero interceder a você para participar do cuidado de nossa vida comunitária. Uma das ações que nós estamos preparando é a festa de ação de graças, pois, apesar de todo o sofrimento nos últimos 2 anos, a comunhão prevalece e nós queremos festejar essa comunhão. E isso em agosto, em 7 de agosto, na nossa festa de ação de graças, também chamada de festa da colheita. Por isso, nós pedimos a todas as pessoas que nos assistem nesse momento, que colaborem com esta festa e com a manutenção de nossa comunidade. Rogamos assim que Deus abençoe, siga em verdade abençoando dádivas e pessoas doadoras. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia.
Ao encerrarmos esta celebração, intercedamos diante de Deus. Temos pedidos e temos agradecimentos. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigada por todas as pessoas que aniversariaram ou estão aniversariando neste período. Te agradecemos pela festa da vida de tanta gente. Agradecemos-te também pela vida em nossa comunidade, pela comunhão que permanece mesmo diante de dificuldades. Te agradecemos porque somos pessoas que receberam o teu mandato de caminhar e de levar ao mundo sinais do teu reino. Que a gente possa fazer isso em equipe, 2 a 2 ou mais pessoas, construindo um ambiente de amor, de solidariedade, e também possamos levar esses valores a toda a gente, a todos os lugares onde formos. Que prioritariamente nossos corações estejam voltados a Ti. Que possamos então nos desincumbir desta tarefa tão linda que recebemos ao sermos batizados e batizadas por Ti, que é de sermos Tuas seguidoras e Teus seguidores, Teus discípulos e Tuas discípulas, que levam ao mundo os sinais e a presença do Teu reino. Assim te pedimos, fortaleça-nos pessoalmente e também comunitariamente. Que de nossa comunidade de fé possam ser transmitidos ao mundo valores de vida plena, os valores da paz, da partilha, da solidariedade, da amorosidade e da justiça, a justiça que realmente constrói a paz. Nós te agradecemos porque mesmo virtualmente nos sentimos irmanadas e irmanados e podemos celebrar. E assim encerramos esta intercessão a uma só voz, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus. Que o amor do Senhor Jesus atraia você para Ele. Que o poder do Senhor Jesus te fortaleça em seu serviço, em seus estudos, em sua vida familiar. Que a alegria do Senhor Jesus encha os seus corações. Que você possa receber o envio do Senhor e ir ao encontro das pessoas com o Evangelho. E a bênção de Deus, Pai, Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja entre vocês e permaneça com vocês. Vão, curem as pessoas e anunciem que o reino de Deus está entre nós. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De
Senhor, tu tens sido